Olá, gurias, eu sou a Ana do Ateliê Arubis de Ana e hoje eu vou gravar para vocês a peça kit higiene de bebê que eu havia falado, que depois de terminar as bolsas eu ia acabar gravando isso. Esse kit já é tudo junto, é um trocador, lenço, porta-fralda e ainda tem um compartimento para botar roupa e pomada. Então a peça é essa aqui, ó. Ela fechadinha, ela vai ficar assim. Eu ainda não coloquei o botão porque não estou gravando. Fiz essa peça na minha casa e porque o ateliê tá fechado. Feriado de carnaval, né, gente? A gente trabalha. Então, a peça fechada em si vai ficar assim. Ela aberta, ela é assim, ó. Ali, ó. Fralda. Aqui que eu falei pra vocês, vem a fralda, lenço umedecido e umas roupas. Aqui vem um botão depois também pra fechar. Aqui tudo eu vou botar botão pra fechar aqui. Você pode botar também. Quem tem balancinho pode botar. Quem não tem pode botar velcro também, que é uma boa pedida pra colocar aqui, ó. Até, não sei se não vou fazer isso. Mas na hora de fechar com a aba é bom que seja aquele botão de pressão, porque com uma peça muito grande, muito gordinha, ela pode ficar abrindo com um velcro. Então aqui é a parte do trocador, ó. Ela fica uma parte de trocador bem grande. Então, a peça é essa aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer o passo a passo dessa peça aqui. Ficou bem legal. Algumas coisas eu tive que mudar no final, assim, acrescentar. E outras coisas me dei conta que podia ser feito de outra forma. Também vou falar isso no vídeo, porque essa é a primeira peça. Eu vou fazer ela exatamente com vocês. Eu não fiz um piloto. Eu vou fazer com vocês e com vocês eu vou ver onde eu podia ter melhorado alguma coisa, para vocês verem que a gente não sai fazendo, acertando o tempo todo, a gente erra também. Então, me acompanhem que esse vídeo tá bem legal. Então, gurias, aqui, ó, como é que a gente vai começar esse projeto? A gente primeiro faz essas partes menores, ó. O que acontece? Como é que eu fiz isso aqui? Isso aqui eu peguei um tecido, na medida que pede ali para os bolsos, que esse aqui é o bolso que vai fralda. Peguei um tecido, coloquei frente do tecido, com frente do tecido aqui. Na medida que pede no projeto. Vai estar assim, ó. Vou botar isso aqui em cima de uma entretela. E vou passar uma costura reta em um dos lados maiores e em um dos menores. E vou virar essa peça. Feito isso, eu vou virar essa peça. Que vai ficar assim, ó. Ele vai ficar aqui e aqui só. Esse lado aqui, ó, eu prendi com uma costura reta, mas não é virado, ó. Ele fica assim, ó. Por quê? Porque esse lado aqui, quando eu for colocar no meu projeto aqui, ó, na minha peça, só vai ficar visível isso aqui e isso aqui, porque isso aqui vai ser tudo costurado junto na hora de virar. O que eu fiz? Virei e dei uma costura ali, ó, dando aquele acabamento ali, ó, pra ficar bonitinho. Então, não esqueçam, tecido frente com frente, em cima de uma entretela, faz uma costura reta aqui, outra aqui e vira. Virou, passa e dá o acabamento. Feito isso, já temos o bolso das fraldas. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente fez na bolsa, ó. Que eu fiz uma bolsa assim. Só que esse aqui tem outras medidas, ó. Ele é um pouco maior. Porque como vai dentro desse negocinho aqui, tu pode botar um lenço maior. Mas nada impede de fazer do mesmo tamanho também que aquele. O que eu fiz? A mesma coisa que aqui, peguei um tecido, botei frente com frente do tecido, coloquei uma entretela embaixo, vim com o meu molde em cima desse tecido, que já vai estar com a entretela embaixo, e vou riscar. Vou botar assim e vou riscar aqui, ó, todinho esse contorno aqui, ó. Feito isso, ó, ali eu vou fazer uma costura reta todinha, prendendo esse contorno aqui. Feito isso, a gente vai virar essa peça. Mas antes de virar, a gente vai pegar, vai estar costurada assim. Aí, tu vai tirar aquele miolo redondinho daqui e vai dar pix.
eu já fiz a outra também, senão eu ia mostrar pra vocês. Aí você vai dar piques aqui, ó. Tira o miolo aqui, deixando 1 centímetro aqui pra você poder dar os piques. Tira esse miolo aqui. Deixou 1 centímetro de piques aqui, ó, pra poder virar assim, ó, com a tesoura. Que daí você pode virar essa peça e ela não vai ficar repuxada. Feito isso, estaremos com as duas peças prontas, ó. A mesma coisa, só que essa aqui, ó, depois que eu virei, o acabamento vai ser só aqui, ó. Não vai ter o acabamento aqui, ó, porque isso aqui vai viés em 2 lados também, nesse e nesse aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ser colocado assim, ó, gente. Ó. Deixa eu ver se dá pra botar. Vai ser colocado aqui na peça, essa aqui já é a peça, ó. Ó, vai ser colocado aqui, por isso o viés aqui e aqui. E o outro vai vir colocado aqui, ó. Tá? Aqui nesse meio, eu cortei um plástico de 20 por 25. Nesse espaço aqui, ó. Porque, deixa eu só pegar minhas medidas. Porque vai um bolso, que na realidade eu cortei 2 plásticos. Na medida de 20 por 25, isso mesmo. Um deles eu vou fazer um viés e vou dar acabamento com viés, ó. E o outro eu vou aplicar aqui. Que quando eu aplicar aqui, ó, a hora que eu passar a costura aqui com o viés, já vai prender esse plástico aqui. E aqui também, ó, porque aqui vem uma costura reta aqui, ó. Porque as fraldas vão entrar por aqui, ó. Aqui, ó, não vai ser por aqui. E essa partezinha que eu deixei aqui, ó, com o viés, ó, é pro seguinte, ó. Aí você vai botar lá junto. Antes de prender tudo, você já bota essa parte aqui e essa parte aqui. E aí, só depois é que você vai dar esse acabamento com reto aqui e reto aqui. Porque daí, quando tu prender essa peça aqui, tu já prende essa aqui também. Quando prender essa desse lado, tu prende essa. Só que antes disso, gente... Opa! Antes disso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos preparar essa peça aqui que vocês estão vendo. Como que a gente preparou essa peça? Seguindo a medida do projeto, você vai pegar tecido principal, vai colocar numa manta R1 e vai quiltar. Eu quiltei todinha essa peça aqui, ó. Se você ver aqui, tá tudo quiltado, ó. Quilt livre mesmo, só pra ser uma coisa bem pra prender aqui. Feito isso, eu vou cortar aquela medida de plástico que pede grande no projeto, que é esse plástico aqui, ó. Então, quiltei o meu tecido principal na manta R1, vou lá e corto o meu plástico cristal, que essa parte aqui é a parte do trocador. Então, e pra não botar tudinho aqui, a gente vai cortar uma medida menor que toda a extensão da manta e do tecido principal. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou alfinetar. Já está quiltado, já cortei aqui, já cortei o meu plástico aqui, já prendi também com, ó, já prendi ele com alfinetes, para na hora que eu aplicar as outras partes já tá ali. Feito isso, eu vou passar uma costura reta ou zigue-zague para prender esse plástico aqui, ó. Porque ele tem que ficar bem preso. Eu não vou quiltar o plástico, porque senão começa a rasgar conforme a pessoa vai dobrando. Então, eu vou passar uma costura de zigue-zague tudinho pra prender isso aqui, ó. Só que aqui, eu vou fazer um viés. Eu vou cortar meu tecido lá, no caso esse aqui, ó, contrastante, né, ó. E vou fazer um viés aqui, ó, todinho aqui, ó. Por quê? Porque quando eu coloco isso aqui, gente, ó, aquele plástico ali não pode ficar aparecendo, ó. Ó, quando for colocar essas peças, tem que ter o acabamento lá, ó, com o viés. Porque senão vai ficar feio, vai ficar aquele plástico rente ali aparecendo. Por isso que a gente vai botar o viés primeiro aqui. Então, o que a gente vai fazer? Botei tecido na manta, quiltei, cortei meu plástico na medida que pede.
encaixei primeiro aqui pra gente poder medir aonde vai colocar essa parte de plástico do meio aqui, ó. Boto meus bolsos lá no lugar, como que vai ficar. E coloco meu plástico do meio. Costurei todo ao redor aqui, vim aqui e fiz um viés. Apliquei um viés todinho aqui nessa extensão. Que já vai prender também esse plástico. Feito isso, a gente vai pra aplicação dos bolsos. Que já estarão prontos, né? Que é daquela maneira que eu mostrei pra vocês. Vem aqui, posiciono, ó, as duas partes com acabamento pra dentro do trabalho, ó. A outra vai ter viés aqui, aqui eu não coloquei ainda. Colocamos lá também. Alfinetamos e vamos passar uma costura aqui reta. Ó, uma costura retinha aqui, ó. Pra prender isso aqui. E outra aqui pra prender isso aqui. Depois a gente vem e finaliza com a costura reta aqui todinha. Feito isso, nosso trabalho já estaria quase pronto, né, gente? Não, ainda falta uma coisinha, um detalhe que eu fiz nessa peça. Essa peça vai ter uma aba nela. Essa aba você pode estar prendendo com botão de pressão depois no final, ou com imantado, só que o imantado tem que ser colocado antes de fazer a aba e virar. Como que eu fiz essa aba? Peguei um tecido, meu tecido principal, botei frente com frente no tecido, é um quadrado, a medida para a aba é um quadrado, para você poder cortar. Vou lá com meu molde, que vai estar o tecido frente com frente, duplo, em cima de uma manta R1. Vou lá, coloco o meu molde em cima e risco. Risco esse molde em cima e vou à máquina e passo uma costura. Ele vai estar todo do avesso. Porque o que que acontece? Passando essa costura, eu vou prender tudo isso aqui. Aí eu vou virar essa peça, da mesma forma que eu fiz as abas das bolsas que tem os vídeos no link abaixo aqui. Feito isso, eu vou virar. E quando eu virar, ela vai ficar assim, ó, com esse formato. Mas antes de virar, eu tenho que cortar ela bem rente aqui, não muito, para não cortar a costura, né? Antes de virar, para ela poder ficar com esse acabamento aqui. Virei, fui na máquina e passei um zigue-zague, aquele que eu adoro, ó. Todinha a peça ao redor, para dar esse acabamento aqui. Isso aqui é só uma manta R1 com tecido duplo. Quiltei essa peça para ela ficar bem durinha, ó. Ela tá bem durinha. Quiltei todinha, fiz um quilt livre ali. O que que eu vou fazer com isso aqui? Já estarei com isso aqui tudo pronto. Vocês podem fazer os bolsos e a aba tudo primeiro. Aí depois monta essa parte aqui, foi o que eu fiz. Estará tudo preso aqui já. O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou prender aqui, ó. Ó. Por que que eu vou prender aqui? Vocês vão saber por quê. Eu vou botar bem assim, ó. Essa parte pra dentro do meu trabalho, bem no topo aqui do... Encostando aqui no meu bolso aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Por isso aqui, gente, ó. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar nessa posição aqui, a minha aba. Aqui é uma costura reta aqui. Aí, eu já vou estar com o outro lado do trabalho, o tecido principal lá, eu vou posicionar ele em cima de tudo isso aqui que já vai estar pronto, ó. Vocês estão vendo que tá tudo pronto, né? Ó, tudo pronto já. O meu plástico aqui. Esse plástico aqui depois vai ser colocado um botãozinho de pressão de plástico pra segurar. Pra que que eu fiz isso aqui? Pra botar aquelas roupas sujas que às vezes molha quando tu trocou a criança, tu não tem onde enfiar, tu enfia aqui dentro. Enrola tudo e tá tudo dentro da bolsinha. Vim aqui com o meu outro tecido. Eu mando cortar 2 tecidos na mesma medida. E o que que eu vou fazer? Vou fazer uma costura todinha ao redor aqui. Deixando uma abertura aqui embaixo, reservada, para poder virar essa peça. Eu vou fazer tudo isso que eu falei pra vocês e volto pra mostrar pra vocês a hora de virar a peça. Então, qualquer dúvida, vocês me chamam em inbox do Messenger do Facebook. Mas ficou bem clara essa parte aqui, sempre se tem dúvida, né? Porque o que que acontece? Isso aqui depois não vai ficar na frente do... Aí você vai perguntar, mas daí não vai ficar na frente do bolso? Não, gente. Por quê?
Porque no momento que eu costurei isso aqui, virei a peça, isso aqui passa a ser a aba, olha lá. Ele é a aba, ele não vai ficar aqui, ele não fica aqui. Isso vai dar até um suporte para quando tu abre o trocador, se a criança é maior, ela apoiar a cabeça aqui, ó, entendeu? Então, já fica aquele suporte ali. Eu poderia ter feito o corte, poderia, mas eu achei que assim, eu ia poupar mais tecido e ia ficar uma coisa legal também. Minha primeira peça que eu tô fazendo assim, então qualquer coisa diferente, assim, que eu vá mudar nas próximas, vocês vão ver aqui. Vou falar pra vocês também, porque é tudo novo isso aqui. Bolei ontem na minha cabeça como é que eu queria fazer mais ou menos, e saiu a ideia aqui. De repente até tem, eu pesquisei, mas eu não vi nada em patchwork parecido com isso aqui, nem aqui e nem nos sites americanos. Então, eu vou fazer tudo isso e volto pra vocês verem a hora de nós virarmos essa peça. Vocês notaram que é uma peça bem tranquila de fazer. Tendo os moldes, ó, vocês fazem ela bem tranquila. Tá bom? Eu vou fazer isso, ó, porque depois ela vai virar assim, ó. Ó. Tá? Eu vou fazer tudo isso e volto pra mostrar pra vocês. Já volto. Aqui, gurias, antes de eu botar pra virar, eu quis trazer pra vocês verem, ó. Já prendi tudo, ó. Olha lá, ó. Por que que eu pedi pra botar o viés ali, ó? Porque quando tu erga essa peça, ele tem que ter acabamento, ó. Então, ele fica escondidinho. Mas quando a cliente vai abrir, tem que ter aquele acabamento ali final, ó. Ó, tá? Então, ele vai ficar todo preso assim, ó. Porque aqui vai as peças, a fralda, lenço umedecido. Vou pegar aqui pra vocês terem uma ideia. Ó, aqui vai as fraldas. E aqui vai o lenço umedecido. Ó lá. Deixa eu ver se não tem outro lenço aqui. Não tem. Mas vai assim, ó. E aí aqui vai mais uma roupinha, porque o que que acontece? Depois isso aqui tudo vai ser virado assim pra dobrar e assim, ó. Ó, aí vem aqui, aqui, e aí a aba vai estar aqui pra fazer isso aqui, ó. Tá? Então, agora sim, eu vou lá costurar finalizar a peça. Então, é isso aqui, ó. Por isso que eu fiz essa parte aqui. Vou fazer a costura pra virar pra vocês verem. Já volto. Gurias, lembrem que eu falei que é a primeira peça, né? Então, conforme eu vou elaborando, eu vou mostrar pra vocês. Por isso eu tive que voltar antes de ainda finalizar. Olha aqui, ó. Eu fiz uma alcinha assim, ó. Peguei o meu cadastro, correio, ó. E fiz uma alcinha, as medidas também estarão no projeto. O que que eu fiz? Fiz essa alcinha e no meu lado esquerdo da minha aba, a minha aba tá aqui, né? Aqui é minha aba. Ó, a aba tá aqui. Aqui é o bolso. Nesse lado de cá, pro lado do trocador, eu vou posicionar ela aqui, ó. Deixando 1 centímetro mais ou menos da aba. Por quê? Porque quando eu virar essa peça aqui, para ela não ficar apertada ali toda torta. Então, o que que eu vou fazer? Deixa 1 centímetro e posiciono essa aba bem assim, ó. Olha lá, ó. Ó, aqui, ó. E vou costurar tudo junto aqui nesse sanduíche. Voltei só pra dizer isso pra vocês, ó. E no final eu vou falar pra vocês uma maneira que agora fazendo aqui eu me toquei que podia fazer diferente, mas no final eu já falo pra vocês. Então, eu vou alfinetar isso aqui, ó, e vou costurar tudo junto aqui agora quando eu costurar, ó. Já alfinetei todo o meu outro lado, vou passar costura. Aqui, gurias, ó, costurei tudo, ó. Costurei, já tirei o excesso de costura ali. Agora eu vou virar pra vocês verem. Deixei na parte de baixo, bem no meio da peça, na parte de baixo, reto a aba, assim, lá pra baixo da aba, um espaço de uns 25 centímetros, mais ou menos, pra poder virar essa peça. Vocês lembrem-se que eu falei que eu ia falar uma coisa que eu me dei conta só depois que eu fiz a peça. Eu podia ter feito todinho essa aplicação de bolsos no forro, na parte interna da peça, e depois, em vez de botar a parte externa, como eu botei aqui, ó, viraria e estaria quiltada a parte externa. Nem me fraguei disso, gente. Só fui me fragar depois. Por isso que eu disse, a primeira peça a gente sempre vê onde a gente pode acertar nas próximas. Então,
Quando vocês forem fazer, em vez de vocês fazerem no tecido já aplicado na manta, vocês fazem só no tecido interno, todas as aplicações. E aí depois pega o tecido que vai ficar pra fora, já com a manta aplicada e quiltada, e coloca em cima de todo esse trabalho aqui do forro e faça exatamente o que eu acabei de fazer. É muito melhor, porque daí você dá acabamento externo. Nesse caso aqui, agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer para dar um acabamento para segurar bem esse tecido, porque ele vai ficar solto na realidade, né? E não é bom que ele fique solto, o bom mesmo é que ele fique bem preso. Na realidade, eu quiltei a parte interna e a externa não. Então, fica aí a dica do que eu vi que podia ter sido feito diferente. Então, é aí que eu digo, ó, que na segunda peça a gente sempre acerta os erros da primeira. Não é um erro, é uma coisa que ficaria muito mais bem acabada, vamos dizer assim. Quando vocês cortarem as pontinhas, vocês não esqueçam de empurrar bem para não quebrar a agulha na hora de passar a costura, porque isso aqui vai ser passado uma costura agora. Ó, corta ela na diagonal, depois que tirar as rebarbas. Ó. Então tá aqui a peça, isso aqui que eu digo, ó, tá solto, né? Pois agora eu vou ver o que eu vou fazer nele. Olha lá a alça que eu falei pra vocês como é que ficou, tá? Então, agora, feito tudo isso, a gente olha se ficou tudo bem preso. A gente vai na máquina de novo e vai passar uma costura reta ou zigue-zague. Eu gosto do zigue-zague, vou passar o zigue-zague. Todinha essa extensão dessa peça, porque para dar o acabamento aqui nela final. Ó. Porque daí no momento que eu faço isso, eu já fecho aquela parte que eu deixei aberta ali pra virar, ó, eu boto pra dentro aqui e passo a costura aqui pra dar acabamento final. Com isso eu já vou segurar mais esse forro também que está solto aqui, no caso esse, né? Na próxima peça eu já vou fazer diferente, vou fazer como eu falei pra vocês. Mas essa aqui, como é pra minha filha, né? Ainda bem, né? Porque se fosse pra um cliente já não ia ficar tão legal. Aí, o que que acontece? Feita a costura todinha de zigue-zague aqui ao redor, a gente vai prender, que daí isso aqui vai ficar bem preso, fica bem legal, fica bem chatinho assim a costura. Como que a gente vai fechar isso aqui? Isso aqui é assim, gente, ó. Tá meio repuxado porque eu não passei a costura ainda. Isso aqui vai ser fechado assim. Lembra que eu disse para deixar 1 centímetro da alça? Por isso, ó, olha lá, para ela não ficar pegando lá na dobra. Aí, feito isso, a gente vai ter que medir aqui para ver aonde vai se colocar o... Deixa eu até botar aqui uma fralda aí, pra gente ver onde é que a gente vai colocar o botão de pressão, né, gente? Que vai um botão de pressão aqui. Peraí que eu vou pegar aqui. As coisinhas do Lorenzo estão aqui ainda, não foi pra casa da mãe ainda. Então eu posso abusar aqui pra montar os kits. Ó. Então, ó como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Aí aqui vai um botãozinho pra prender a roupinha suja. Quando a mãe for lá abrir a peça, ela vai abrir assim. Bota aqui, aqui ela tem o lenço, fralda. E quando ela for fechar, isso aqui vai ser fechado assim, ó. Ó. Ó, por isso a aba, ó. Porque vai ficar assim, ó. Olha que graça que ficou. Por isso que eu peço pra botar lá, porque ela dá esse acabamento aqui, ó. Isso tudo eu fiz num papel primeiro, gente. Eu desenhei no papel, montei num papel pra ver mais ou menos como é que ia ficar a peça. Ó. E aí, se eu botasse a aba com aquele inteiro, eu não ia poder botar ela em outra cor. Então, ela vai ficar uma bolsinha assim pra mãe carregar. Olha que graça. Então, aqui ela tem o trocador, fralda e
e lenço umedecido. Olha que prático, isso é muito prático. Eu não tinha essas coisas quando eu tive filho. Inclusive, eu tô fazendo pra minha filha tudo que eu não tive. Minha filha e meu afilhado vão se fartar. Minha afilhada vão se fartar agora. Ó. Então, a bolsa vai ficar assim, ó, pra ela poder carregar. Olha que graça que fica. Então, assim, ó. Essa era a ideia dessa alça. Então, olha ali o que eu falei pra vocês. Se vocês botassem rente ali do ladinho, não ia ficar com esse acabamento, ó. Ela ia ficar puxando. Então, assim, ó. Ficou uma peça perfeita. Aqui vai um botão de pressão. Eu só vou ter que ver como é que eu vou prender esse botão de pressão, porque ele vai vir bem no meio do nosso trocador. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, no meio. Então, tem que ver um botão que não machuque criança também. Isso é bem importante. Eu até vou ver agora se eu não... Porque se eu botasse o imantado aqui, ele é muito grosso. Então, o de pressão fica melhor. Pode ser de plástico também, um plástico bem resistente. Então, gente, a peça é essa, olha. Eu vou agora terminar, finalizar aqui com a costura. Vocês já viram ela fechada. Ela aberta, ela vai ficar assim, ó. Ó, tá? Deixa eu levantar um pouquinho a minha câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó, então ela aberta, ela é isso aqui. A mãe abre aqui, troca a criança aqui, fecha aqui e vem aqui, tá? Então é isso. Uma outra coisa que agora a gente vai olhando e vai percebendo as coisas que pode melhorar. Tem mãe que gosta de deixar isso aqui no banheiro. Nada impede também de botar um ganchinho aqui, ó, pra ficar abertinho. Mas eu acho que também não ficaria tão legal. Podia um ganchinho em cada ponta, que daí a mãe deixa aberto assim também no quarto, ela pode usar. Que daí quando ela vai usar, ela tira do gancho e usa. Mas isso aqui é uma coisa mais para se levar dentro da bolsa. Do lado da cama, quando vai se trocar, é a peça perfeita, completa. Não precisa mais nada. Eu ia fazer esse kit aqui separado. Mas aí tu tem que carregar trocador, kit fralda, kit mamadeira. Ah, gente, eu vou fazer o kit mamadeira agora. Esperem que eu tô ainda bolando uma ideia. Então, esse aí é o kit pra completar aquele jogo lá, ó. Deixa eu tirar aqui. Aquele jogo de bolsas lá que vocês estão vendo lá. Tá? Aquele lá é as bolsas da Mônica, que já estão prontas. Então, esse kit é pra completar aquilo lá. Agora só falta o kit mamadeira, que eu volto pra mostrar pra vocês. E aí eu vou começar o kit berço. Daí encerro essa questão bolsa, daí vou pro kit berço. Então, muito obrigada por enquanto. Espero que gostem. Quem quiser o projeto dessa peça aqui, me chama inbox. O vídeo eu liberei no YouTube, então qualquer um pode ver. O projeto, ele é pago. Aí você me chama inbox, que eu passo valores, conta bancária, tudo direitinho. É um preço bem legal, acessível para todo mundo. É uma peça bem vendável. Não é uma peça que tem aí no mercado, pelo que pesquisei bastante. Tu encontra até alguma coisa parecida em sites europeus. Em americanos eu não achei nada, a não ser a Fisher Price, acho que não me lembro se é assim que fala. Ela tem uma coisa parecida com essa aqui que eu achei bem legal. Claro, nem se compara ao acabamento que um patchwork dá na peça, de uma peça industrializada. Então, gente, espero que vocês gostem, compartilhem, dê uma curtida aqui embaixo. E se inscreva no canal aí, que toda semana tem 1 ou 2 vídeos novos aí. Muito obrigada e até a próxima.